Jesus nunca ensinou o que a Igreja nos diz que ele ensinou. E eu posso provar isso. Rudolf Steiner dedicou décadas de sua vida investigando os arquivos akáshicos. E o que ele descobriu sobre os ensinamentos originais de Cristo simplesmente destrói a narrativa oficial. Os primeiros 3 séculos do cristianismo foram uma guerra silenciosa, uma batalha feroz para controlar o que você pode, ou não pode, saber sobre Jesus. E a Igreja venceu essa guerra. Até agora, hoje. Eu vou revelar os 5 ensinamentos centrais de Jesus que foram sistematicamente removidos. Eu vou mostrar exatamente quando isso aconteceu, quem fez isso e por quê. E no final, eu vou te ensinar o método que Steiner resgatou para você se conectar diretamente com o Cristo cósmico, sem intermediários, sem igreja, sem a permissão de ninguém. Se você já sentiu que falta alguma coisa na mensagem cristã, se você já olhou para o que as instituições religiosas ensinam e pensou, isso não faz sentido nenhum. Se você já suspeitou que a verdade espiritual foi escondida de você, este vídeo vai confirmar o que a sua alma já sabia. Vamos começar pelo primeiro ensinamento censurado. E esse é o mais importante de todos. Jesus ensinou que o reino de Deus está dentro de você, não no céu, não em outra dimensão, não em um lugar que você vai depois de morrer, dentro de você. Agora, neste momento, no Evangelho de Tomé, uma versão que foi encontrada em Nag Hammadi em 1945, Jesus disse claramente: o reino está dentro de vós e está fora de vós, quando vós conhecerdes a vós mesmos. Então sereis conhecidos e compreendereis que sois os filhos da divindade viva. Entende o que ele está dizendo? Conhecer a si mesmo é o caminho. Não acreditar em doutrinas cegas, não seguir rituais vazios, não obedecer a líderes espirituais. Autoconhecimento. Isso é o que Jesus ensinou. Mas esse evangelho foi declarado herético. Por quê? Porque se o reino está dentro de você, você não precisa da igreja para encontrá-lo. Você não precisa de um sacerdote. Você não precisa de confissão. Você não precisa de intermediários. E sem intermediários, não há poder, não há controle, não há dinheiro. A igreja primitiva enfrentou uma escolha crucial: ensinar o que Jesus realmente disse e perder o controle, ou modificar a mensagem e criar uma instituição poderosa. Eles escolheram o poder. Rudolf Steiner foi muito específico sobre isso. Ele disse que nos primeiros séculos existiam 2 correntes do cristianismo. A corrente esotérica, que era para as massas, simplificada, baseada em fé cega e obediência, e a corrente esotérica, que preservava os ensinamentos reais, transmitida apenas para iniciados. A corrente esotérica incluía gnósticos, hermetistas, os primeiros místicos cristãos. Eles sabiam que Jesus era um professor de iniciação espiritual, que seus ensinamentos eram métodos práticos para expandir a consciência, que as parábolas continham códigos para o despertar da alma. Mas o Concílio de Nicéia em 325 d.C. mudou tudo. E aqui está o que ninguém te conta sobre esse concílio. O imperador Constantino não era cristão quando convocou o concílio. Ele era um político. Seu império estava fragmentado. Ele precisava de uma religião unificada para manter o controle. O cristianismo tinha potencial, mas havia dezenas de versões diferentes, dezenas de evangelhos circulando, dezenas de interpretações. Constantino queria uma versão, uma doutrina, uma autoridade.
Então, ele reuniu bispos de todo o império e disse: decidam o que é a verdade. E os bispos decidiram, não baseado no que Jesus ensinou, baseado no que era politicamente conveniente. Steiner investigou esse momento através dos arquivos acásticos. Ele descreveu como presenças espirituais ahrimânicas influenciaram as decisões. Ahriman, na terminologia de Steiner, representa a força cósmica que quer prender a humanidade no mundo material, separada do espiritual. E naquele concílio, essa força agiu intensamente. O resultado? A tricotomia foi abolida. O que é tricotomia? É a visão original de que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. 3 partes distintas. O espírito sendo a parte eterna, divina, que conecta você diretamente com a divindade. Mas depois de Niceia, e especialmente depois do Concílio de Constantinopla em 869, a Igreja declarou que o ser humano tem apenas corpo e alma. O espírito foi eliminado. Por que isso importa? Porque se você não tem espírito, você não pode se conectar diretamente com a divindade. Você precisa da Igreja como intermediária. Percebe a manipulação? Removeram a parte de você que te conecta com o divino. E depois se ofereceram como a única ponte possível. Isso não foi acidente, foi estratégia. O segundo ensinamento censurado é ainda mais explosivo. Jesus ensinou a reencarnação. Eu sei que isso parece chocante. A Igreja sempre negou a reencarnação, mas os primeiros cristãos acreditavam nela. Orígenes, um dos maiores teólogos dos primeiros séculos, escreveu extensivamente sobre a preexistência das almas. Ele acreditava que as almas existem antes do nascimento e passam por múltiplas vidas para evoluir espiritualmente. No Evangelho de João, quando Jesus vê o homem cego de nascença, os seguidores perguntam: professor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Pensa nessa pergunta. Como alguém pode pecar antes de nascer? Só faz sentido se os seguidores acreditavam em vidas anteriores. E Jesus não corrige essa crença. Ele não diz que a reencarnação é mentira. Ele simplesmente responde sobre outro aspecto. Steiner foi muito claro. Ele disse que a doutrina da reencarnação era conhecida nos círculos íntimos do cristianismo primitivo, mas foi removida porque criava um problema para a Igreja. Qual problema? Se você tem múltiplas vidas para evoluir, a urgência diminui. Você não precisa ser salvo agora. Você não precisa da Igreja desesperadamente. Você pode confiar no processo de desenvolvimento da alma através das encarnações. Mas se você tem uma única vida e depois o julgamento eterno, o medo aumenta, a dependência da Igreja aumenta, o controle aumenta. Então a reencarnação foi declarada heresia no Segundo Concílio de Constantinopla em 553. As obras de Orígenes foram queimadas. Centenas de anos de ensinamentos foram apagados. E aqui está algo que vai te perturbar. A votação que condenou a reencarnação foi manipulada. O Papa Vigílio se recusou a participar do concílio. Ele discordava das decisões, mas o imperador Justiniano forçou as condenações. Mesmo assim, foi uma decisão política, não espiritual. E não foi só a reencarnação. Textos inteiros foram destruídos, bibliotecas queimadas, comunidades inteiras de cristãos gnósticos foram exterminadas porque preservavam os ensinamentos originais. A destruição da Biblioteca de Alexandria, a perseguição dos cátaros no sul da França, a Inquisição contra os Templários, todos esses eventos
estão conectados. Eram tentativas de apagar o conhecimento que Jesus realmente transmitiu. Steiner disse que em cada geração, almas corajosas tentaram preservar a verdade. Eles esconderam textos em cavernas, como os manuscritos de Nag Hammadi, encontrados em 1945. Transmitiram ensinamentos oralmente, de guia para seguidor. Criaram símbolos e códigos que apenas iniciados podiam decifrar. A verdade nunca foi completamente destruída, apenas enterrada, esperando o momento certo para ressurgir. E esse momento é agora. Você está vivendo no tempo em que a verdade censurada está retornando, não por acaso, mas por necessidade evolutiva. A humanidade precisa desse conhecimento para dar o próximo passo. O terceiro ensinamento censurado é sobre a natureza do Cristo cósmico. A instituição religiosa ensina que Jesus era divindade desde o nascimento, que ele foi divino desde o primeiro momento. Mas Rudolf Steiner revelou algo diferente. Ele mostrou que Jesus de Nazaré era um ser humano altamente evoluído, um guia espiritual. Mas o Cristo cósmico, a força superior, só se uniu a ele no batismo no Jordão. Esse momento é descrito nos evangelhos. Jesus tem 30 anos. João Batista o batiza no Rio Jordão. A essência desce como uma pomba. Uma voz do paraíso diz: "Este é meu filho amado." Para Rudolf Steiner, esse foi o momento da fusão. O Cristo cósmico, uma entidade solar de dimensões inimagináveis, se uniu ao corpo de Jesus. Os 3 anos de ministério que se seguiram foram o Cristo cósmico operando através de Jesus. Foi uma colaboração entre o humano e o divino. Por que isso foi censurado? Porque implica algo revolucionário. Se o Cristo cósmico é uma força cósmica que pode se unir a um ser humano preparado, então outros podem passar pelo mesmo processo. A cristificação não é exclusiva de Jesus, é um potencial humano. Mas espere, se isso é verdade, a instituição religiosa perde seu monopólio sobre o Cristo cósmico. Qualquer pessoa que se desenvolve espiritualmente pode se tornar um veículo do Cristo cósmico. E isso é inaceitável para uma instituição que quer ser a única mediadora entre humanos e divindade. O quarto ensinamento censurado é sobre métodos práticos de desenvolvimento espiritual. Jesus não apenas pregava, ele ensinava técnicas, métodos específicos para expandir a percepção, para desenvolver a percepção espiritual, para despertar capacidades latentes na essência humana. Nos evangelhos canônicos, restaram apenas fragmentos. Quando Jesus diz que o olho é a lâmpada do corpo, quando fala sobre ver e ouvir espiritualmente, quando ensina sobre oração no quarto secreto, tudo isso são restos de um sistema completo de práticas espirituais. Rudolf Steiner recuperou essas práticas através da investigação esotérica. Ele descreveu os 6 exercícios básicos que formam a fundação do desenvolvimento espiritual: controle do pensamento, controle da vontade, equanimidade, positividade, abertura, harmonia. Esses exercícios não são invenção de Rudolf Steiner. Ele afirmou que são versões dos métodos que Jesus transmitiu aos seguidores no círculo interno. Métodos que foram suprimidos porque davam poder ao indivíduo. Pensa nisso. Se Jesus ensinou técnicas para você mesmo desenvolver clarividência, para você mesmo acessar mundos espirituais, para você mesmo se conectar com o divino, por que você precisaria de uma instituição religiosa? Por que você precisaria de sacramentos administrados por religiosos? Por que você precisaria de permissão?
A instituição religiosa transformou o cristianismo de um caminho de iniciação em uma religião de obediência, de um método de despertar em um sistema de controle, de uma jornada interior em uma instituição exterior. E existe ainda um ensinamento adicional que foi completamente apagado: o papel do feminino sagrado. Jesus tratava as mulheres de uma forma revolucionária para sua época. Maria Madalena era uma de suas seguidoras mais avançadas. O Evangelho de Felipe, encontrado em Nag Hammadi, diz que Jesus a beijava frequentemente e a amava mais do que aos outros seguidores. Pedro reclamava, perguntava por que Jesus a favorecia, mas essa não era uma relação romântica no sentido comum. Era uma relação de transmissão espiritual. Maria Madalena tinha desenvolvido capacidades que os outros seguidores ainda não tinham. Ela representava o princípio feminino da sabedoria. Sofia, a contraparte divina do logos masculino. A instituição religiosa suprimiu o feminino sagrado porque ameaçava a estrutura patriarcal de poder. Maria Madalena foi difamada como prostituta pelo Papa Gregório em 591 d.C., uma mentira que durou 1400 anos. Até 1969, quando o Vaticano finalmente admitiu que não havia base para essa acusação. Mas o dano estava feito. O feminino sagrado foi removido do cristianismo, e com ele, metade do ensinamento original de Jesus. O quinto ensinamento censurado é talvez o mais importante para nós hoje. Jesus ensinou que o Cristo cósmico retornaria, mas não da forma que a instituição religiosa diz. A segunda vinda não é um evento físico no paraíso. Não é Jesus descendo nas nuvens para julgar os vivos e os mortos. É um evento etérico. Rudolf Steiner foi muito específico. Ele disse que a partir do século XX, o Cristo cósmico começaria a aparecer no plano etérico, não visível aos olhos físicos, mas perceptível para aqueles que desenvolveram a visão espiritual. Ele chamou isso de segunda vinda no etérico. Isso significa que o Cristo cósmico já está retornando. Não no futuro distante. Agora, neste momento. Pessoas ao redor do mundo estão tendo experiências do Cristo cósmico etérico. Visões, intuições, encontros espirituais, mas a maioria não reconhece porque foi ensinada a esperar algo diferente. A instituição religiosa precisa que você espere. Esperar mantém você dependente. Esperar mantém você obediente. Se você soubesse que o Cristo cósmico já está acessível agora, neste momento, através do desenvolvimento da sua própria percepção, você não precisaria mais da instituição religiosa. E exatamente por isso que esse ensinamento foi escondido. Agora deixa eu te contar como Rudolf Steiner descobriu tudo isso. Porque isso muda completamente a credibilidade da informação. Rudolf Steiner não baseou suas afirmações em especulação. Ele não estava interpretando textos antigos de forma criativa. Ele acessou diretamente os arquivos akáshicos. O que são os arquivos akáshicos? É uma espécie de memória cósmica onde tudo o que já aconteceu está preservado. Cada pensamento, cada ação, cada evento da história humana. Rudolf Steiner desenvolveu a capacidade de ler esses arquivos através de décadas de prática espiritual rigorosa. E quando ele investigou os primeiros séculos do cristianismo, ele não estava lendo sobre o passado. Ele estava observando o passado diretamente. Ele viu as reuniões secretas dos gnósticos, viu os debates nos primeiros concílios, viu a destruição sistemática de textos, viu as motivações reais por trás das decisões teológicas e viu o que Jesus realmente ensinou, antes das camadas de distorção serem adicionadas. E isso explica por que as revelações de Rudolf Steiner são tão detalhadas,
Por que elas preenchem lacunas que os historiadores não conseguem explicar? Por que elas fazem sentido de uma forma que as explicações oficiais não fazem? E Rudolf Steiner pagou um preço alto por revelar essas verdades. O Goetheanum, o centro que Rudolf Steiner construiu para a antroposofia em Dornach, na Suíça, foi consumido pelas chamas na noite de Ano Novo de 1922. Steiner viu sua obra de arte arquitetônica, feita de madeira esculpida à mão, ser reduzida a cinzas enquanto ministrava uma palestra. Ele nunca se recuperou completamente. Faleceu em 1925, apenas 3 anos depois. Alguns dizem que o incêndio foi um acidente. Outros apontam para forças obscuras que não queriam que esses ensinamentos se espalhassem. O próprio Rudolf Steiner afirmou que havia oposição espiritual ao seu trabalho, forças que preferiam manter a humanidade na ignorância. Mas ele deixou centenas de palestras, milhares de páginas de textos, uma escola de formação, métodos práticos que qualquer pessoa pode usar. Ele sabia que não poderia ser silenciado permanentemente. A verdade sempre encontra um caminho. Mas aqui está a pergunta que você precisa se fazer. Se os ensinamentos originais de Jesus foram censurados, como você pode acessá-los hoje? Como você pode recuperar o que foi perdido? Rudolf Steiner não apenas revelou o que foi escondido, ele ensinou como reconectar. E é isso que eu vou te mostrar agora. O método prático para acessar o Cristo cósmico diretamente. Primeiro, você precisa entender algo fundamental. O Cristo não é uma figura histórica distante. O Cristo é uma força cósmica viva, uma presença espiritual que permeia toda a terra desde o Gólgota, quando o sangue de Jesus tocou o solo. No momento da crucificação, o Cristo cósmico se fundiu com o corpo etérico do planeta. Ele está literalmente em toda parte, em você, ao seu redor, esperando ser reconhecido. A conexão com o Cristo não requer intermediários, não requer cerimônias especiais, não requer permissão de nenhuma autoridade religiosa. Requer apenas 3 coisas: silenciamento do corpo astral, descida ao coração espiritual e reconhecimento da presença crística. Deixa eu explicar cada passo. O silenciamento do corpo astral é o primeiro desafio. Seu corpo astral é a sede das suas emoções, desejos, medos, esperanças. Ele está constantemente agitado, constantemente reagindo ao mundo. Essa agitação cria uma névoa que impede a percepção espiritual. Para silenciar o corpo astral, você precisa se tornar observador dos seus próprios pensamentos e emoções. Não reprimir, não julgar, apenas observar. Quando um pensamento surge, você percebe. Quando uma emoção aparece, você nota. Você não se identifica com eles. Você se torna a percepção que testemunha. Isso é o que os místicos chamavam de hesychia. Os sufis chamavam de fana. Os budistas chamavam de sunyata. Os primeiros cristãos conheciam essa prática, mas ela foi removida do ensinamento público. Por quê? Porque um cristão que consegue silenciar sua mente não precisa de intermediários para encontrar a divindade. A segunda etapa é a descida ao coração espiritual, não o coração físico. O centro energético no peito que os místicos de todas as tradições reconheceram. Os padres do deserto chamavam de coração profundo. Rudolf Steiner chamava de loto de 12 pétalas. Para descer ao coração, você usa a respiração como âncora. Inspire contando até 4. Segure contando até 4. Expire contando até 4. Segure contando até 4. Esse padrão quaternário sincroniza seus 4 corpos: físico, etérico, astral
e eu. Enquanto respira, você direciona sua atenção para o centro do peito. Não pensa sobre o coração. Você sente o coração. Você se torna presente no coração. E ali, no silêncio, que a conexão acontece. A terceira etapa é o reconhecimento. Você não pede ao Cristo. Você não implora. Você não suplica. Você reconhece. Há uma diferença enorme. Pedir implica separação. Implica que o Cristo está longe e você precisa atrair sua atenção. Mas reconhecer implica presença. Implica que o Cristo já está aqui, já está em você, já está disponível. Você apenas precisa perceber. A frase que Rudolf Steiner sugeria era: eu e a divindade somos um. Ou, o Cristo vive em mim, não como repetição mecânica, como declaração de verdade, como reconhecimento do que já é real. Quando você combina essas três etapas, algo extraordinário acontece. A névoa astral se dissipa, o coração espiritual se abre, a presença crística se torna perceptível, não como visão dramática necessariamente, mas como calor no peito, como paz profunda, como certeza inexplicável, como sensação de estar acompanhado. E algumas pessoas choram na primeira vez que conseguem, não de tristeza, de reconhecimento, como se estivessem voltando para casa depois de uma jornada longa demais. E aqui está o que você precisa entender sobre esse processo. Ele não acontece da noite para o dia. Requer prática diária, requer paciência, requer persistência. Rudolf Steiner dizia que o corpo etérico leva cerca de 40 dias para formar novos padrões. Então, os primeiros 40 dias são os mais difíceis. E também os mais importantes. Nos primeiros dias, você provavelmente não vai sentir nada especial. Seu corpo astral vai resistir. Sua mente vai produzir pensamentos incessantes. Você vai duvidar se está funcionando. Isso é normal. Isso é esperado. Continue mesmo assim. Por volta do 7º dia, algo começa a mudar. Os pensamentos diminuem um pouco. O silêncio se torna mais acessível. O coração começa a responder. Por volta do 21º dia, se você praticou diariamente, vai perceber mudanças mais significativas, sonhos mais vívidos, intuições mais claras, sincronicidades mais frequentes, uma sensação sutil de guiamento. E por volta do 40º dia, o novo padrão se consolida. O acesso ao coração espiritual se torna mais natural. A presença crística se torna mais familiar. Você começa a viver de forma diferente, não porque está tentando, porque algo em você mudou. Cada vídeo como esse exige horas de estudo dos arquivos de Rudolf Steiner, comparar palestras, cruzar referências, traduzir conceitos da antroposofia para linguagem acessível. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo que esse tipo de conhecimento precisa continuar. E a verdade que a instituição religiosa censurou merece ser compartilhada. Que você faz parte daqueles que buscam o Cristo real, não a versão institucionalizada. Agora deixa eu falar sobre os sinais de que o processo está funcionando. Porque muitas pessoas desistem cedo demais. Desistem antes de ver os resultados. Desistem porque não sabem o que procurar. O primeiro sinal é uma mudança na qualidade dos seus sonhos. Sonhos mais coloridos, mais significativos. Sonhos com figuras luminosas. Sonhos com ensinamentos. Sonhos que parecem mais reais que a vida acordada. Isso indica que seu corpo astral está se purificando, que a conexão com o mundo espiritual está se fortalecendo. O segundo sinal
são sincronicidades, coincidências significativas. Você pensa em alguém e a pessoa liga. Você precisa de uma informação e ela aparece. Você faz uma pergunta interior e a resposta surge de forma inesperada. Isso indica que você está começando a operar em harmonia com o plano espiritual. O terceiro sinal é uma sensação de paz, uma tranquilidade que não depende das circunstâncias. Não é que os problemas simplesmente desapareçam, é que a sua relação com os problemas muda. Você consegue manter um centro calmo, mesmo em meio ao caos. Isso indica que o Cristo está começando a operar através do seu eu. O quarto sinal é uma mudança na forma como você percebe as pessoas. Você começa a ver além das máscaras, além das personalidades. Você percebe a alma das pessoas, o que elas realmente são por trás das aparências. Isso pode ser desconcertante no início, mas é um sinal de que sua percepção espiritual está despertando. O quinto sinal é o mais sutil e o mais importante. Você começa a saber coisas, não porque alguém te contou, não porque você leu em algum lugar. Você simplesmente sabe. Intuições que se revelam verdadeiras. Compreensões que surgem do nada. Conhecimento que parece vir de dentro. Isso indica que o eu superior está se tornando ativo, que a conexão com a sabedoria crística está se estabelecendo. Agora, eu preciso falar sobre os obstáculos, porque o caminho não é linear. E existem forças que preferem que você não desperte. Rudolf Steiner descreveu duas forças cósmicas que trabalham contra a evolução humana: Lúcifer e Ahriman. Não são demônios no sentido religioso. São forças cósmicas reais, com funções específicas. Lúcifer tenta te desviar através do excesso de espiritualidade, experiências dramáticas, visões espetaculares, sensações de superioridade espiritual. Se você começar a se sentir especial, iluminado, melhor que os outros, cuidado, Lúcifer está agindo. O verdadeiro desenvolvimento espiritual produz humildade, não orgulho. Ahriman tenta te desviar através do materialismo e do ceticismo. Dúvidas constantes, desejo de provas, negação do espiritual. Se você começar a pensar que tudo isso é bobagem, que não existe mundo espiritual, que você está perdendo tempo, cuidado, Ahriman está agindo. O caminho do Cristo é o caminho do meio, entre a fantasia luciferiana e a negação ahrimanica. Presença sóbria, desenvolvimento gradual, transformação real sem espetáculo. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Querem resultados rápidos, querem experiências dramáticas, querem provas imediatas. Mas o desenvolvimento espiritual não funciona assim. É um processo orgânico, como uma planta crescendo. Você não pode acelerar puxando a planta para cima. Você só pode criar as condições e permitir que o crescimento aconteça. Os primeiros cristãos sabiam disso. Eles tinham paciência, tinham disciplina, tinham comunidades que apoiavam o desenvolvimento mútuo. A instituição religiosa moderna perdeu tudo isso. Transformou o cristianismo em consumo espiritual. Faça isso e ganhe aquilo. Creia nisso e vá para o paraíso. Instantaneidade, superficialidade. Mas você não precisa da instituição religiosa moderna para encontrar o Cristo. Na verdade, a instituição religiosa moderna pode ser um obstáculo, porque ela te ensina a procurar no lugar errado, fora em vez de dentro, no futuro em vez de agora, na instituição em vez de na sua própria alma. Jesus disse:
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade? A verdade da instituição religiosa? A verdade das doutrinas? A verdade dos concílios políticos? Não. A verdade do seu próprio ser. A verdade de que o paraíso está dentro de você. A verdade de que o Cristo vive na sua alma. A verdade de que você é filho da divindade viva. Essa verdade foi censurada, mas não pode ser destruída, porque ela está inscrita na sua própria essência. A instituição religiosa pode queimar livros, pode declarar heresias, pode perseguir místicos, mas não pode apagar o que você é. E aqui está algo que Rudolf Steiner revelou sobre o propósito dessa censura. Não foi apenas ganância de poder. Foi uma necessidade evolutiva distorcida. A humanidade precisava passar por um período de materialização. Precisava descer profundamente na matéria para desenvolver o pensamento lógico, a ciência, a tecnologia. Se os ensinamentos espirituais originais de Jesus tivessem permanecido, talvez a humanidade não tivesse desenvolvido essas capacidades. Mas esse período está terminando. A descida está completa. Agora é tempo de subir novamente, de reintegrar o espiritual ao material, de recuperar o que foi perdido. Rudolf Steiner chamou isso de a tarefa do nosso tempo. Encontrar o Cristo novamente, não o Cristo da instituição religiosa institucionalizada. O Cristo cósmico real, a força de amor e sabedoria que permeia toda a existência. E essa tarefa não pode ser feita pela instituição religiosa. Tem que ser feita por indivíduos, por você, por cada pessoa que decide buscar a verdade por si mesma. E você? O que vai fazer com essa informação? Você pode ignorar, continuar com a religião confortável, esperar a segunda vinda que nunca vai acontecer da forma que te ensinaram, viver e morrer sem nunca descobrir o que Jesus realmente ensinou. Ou você pode investigar, praticar os métodos, desenvolver sua própria conexão, descobrir por si mesmo se Rudolf Steiner estava certo. Não aceitar porque eu disse, verificar através da sua própria experiência. Rudolf Steiner sempre enfatizou isso. Não quero seguidores cegos, ele dizia. Quero investigadores independentes. Não aceitem o que eu digo porque eu disse. Testem, verifiquem, desenvolvam sua própria percepção. A antroposofia não é uma religião. É um caminho de conhecimento. Um método para expandir a percepção. Um convite para se tornar um pesquisador do espiritual. E aqui está o que torna esse momento histórico único. Nunca antes na história da humanidade foi tão fácil acessar esses ensinamentos. Antes, você precisaria ser aceito em uma escola de mistérios, passar anos em treinamento, provar sua dedicação. Agora, o conhecimento está disponível para qualquer um que busque. Rudolf Steiner democratizou o caminho espiritual. Ele quebrou o monopólio das escolas secretas. Ele diz que qualquer pessoa com sinceridade e dedicação pode desenvolver a percepção espiritual. Você não precisa ser especial. Não precisa ter dons inatos. Precisa apenas de vontade e persistência. Isso é o que a instituição religiosa sempre temeu. Não que você conheça a verdade, mas que você descubra que pode acessar o divino diretamente, que você não precisa de intermediários, que o poder espiritual é seu direito de nascença. Se Jesus voltasse hoje, reconheceria o que a instituição religiosa ensina em seu nome? Comenta aqui embaixo, sim ou não, e explica sua resposta. Eu quero saber o que você pensa. E se esse vídeo abriu algo em você,
se confirmou suspeitas que você já tinha, se te deu esperança de que existe algo além do que te ensinaram. Deixa um like. Isso ajuda mais do que você imagina. E se inscreve no canal se ainda não está inscrito, porque isso é só o começo. Tem muito mais verdade censurada para revelar. Lembre-se, a verdade que foi escondida por 2000 anos não pode mais ser suprimida. O véu está sendo levantado e você faz parte desse despertar, não por acaso, por escolha da sua alma antes de nascer. Você chegou até este momento específico da história. Sim, você, para ser um guardião da verdade, para ser um farol brilhante em meio à escuridão. Até o nosso próximo encontro. E que a luz esteja com vocês.